Oi, seja bem-vindo ao dia 12 da nossa jornada de Lendo a Bíblia em 260 dias neste ano de 2024. E o nome da nossa jornada é Mostra-nos o Pai. Ai, este Pai que é tão maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra, nos chama de filhos. E precisamos conhecer com mais profundidade este Pai. E para conhecer o Pai, nós precisamos entender toda a história desde o que está registrado em Gênesis até Apocalipse. Então, vamos aqui saber. E como que nós conhecemos esse pai? Através do que ele fez na vida das pessoas que estão aqui registradas, o que o Senhor fez no mundo, o que o Senhor fez na terra, como o Senhor abençoa, como o Senhor faz milagres. Este é o nosso pai. Assim como o pai abençoou Abraão, Isaque e Jacó, ele quer nos abençoar hoje, mas não com essa loucura aí de, ai, ser todo poderoso. Não, um coração quebrantado, uma alegria que nós só encontramos nele, viver uma paz que só vem dele. Amém? Me empolguei. Estou empolgada, estou empolgada. Então, a porção de hoje é Gênesis, capítulos 27 e 28, e também Provérbios, capítulo 7, dos versos 1 até o 12. Para este ano, eu fiz essa realmente de pegar uma porção, né, da leitura, assim, corrida, mas também todos os dias a gente lê uma porção de Provérbios e depois a gente vai começar a ler Salmos, porque é tanta sabedoria, é tanto louvor e tanta gratidão que está em Provérbios e também em Salmos, que se você ler uma porção dessa por dia, não tem como ficar desanimado. Não tem que a gente vê a fidelidade do Senhor em todo tempo. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês hoje está no finalzinho do 27, é o último versículo do capítulo 27 de Gênesis e o começo do 28 que diz. Então, 27, capítulo 27, versos 46 diz: Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como esta, perderei a razão de viver. O que que acontece? Esaú, lembra de Esaú, aquele que vendeu a primogenitura e nananã, os direitos de primogênito? Esaú tinha se casado com duas mulheres. E a palavra que diz, ó, Esaú, aí está no capítulo 26, verso 34, diz: Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Tá? Então, só para você entender, se você não leu, você entenda que não era só porque sim. Mas Esaú não as mulheres com quem Esaú casou não agradou o coração dos seus pais. Então é muito forte isso. Essas mulheres, eram duas ainda, se fosse uma, mas duas, amarguraram a vida, o coração de Isaac e de Rebeca. Aí, quando tem aquela. Porque no capítulo 27 é quando Isaac dá a bênção do primogênito para Jacó. Então, Jacó se disfarça de Esaú, ok? É que eu não queria falar sobre isso de novo, já falei o ano passado, mas. E todo mundo fala sobre isso. Mas, enfim. Então, aqui no contexto, para contextualizar, Isaac se disfarçou de. Ou Isaac não. Jacó se disfarçou de Esaú e tomou a bênção do primogênito. E era uma bênção muito boa, viu? Diga-se de passagem, uma bênção. Aí Esaú se sentiu o quê? Se sentiu traído. Eu não sei por que que ele se sentiu traído, porque ele vendeu o seu direito. Ué, ele queria o quê? Como que ele quer a bênção, mas não quer ser o primogênito? O que é isso? Mas enfim. E aqui já fica uma mensagem para você que é pai, para você que é mãe. Eu acho sensacional isso. Eu acho assim extraordinário.
Então, Isaac proferiu a bênção. E eles tinham tanta fé e convicção que ia acontecer, que eles falavam assim: como assim você abençoou ele assim e não vai me abençoar? Então, pais, abençoe os seus filhos e filhos. Pega a bênção dos seus pais. Agora, se for maldição, você deleta. Mas, enfim, voltando aqui para a questão, porque hoje eu quero falar com você o seguinte: case-se com a bênção dos seus pais. Então, Rebeca, vendo que Esaú queria matar Jacó na primeira oportunidade, depois que Isaac morresse, ela falou para Isaac: é o seguinte, eu estou desgostosa, é melhor que Jacó case com alguém da nossa família. Então, no capítulo 28 começa assim: então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Ou seja, vai lá e casa com uma das tuas primas. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava, nossa filho, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, aonde ele foi, né? Na casa de Ismael, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, no final das contas, né, Esaú casou com 3 mulheres, ele teve 3 esposas. Então, se você, solteiro, querendo casar, case-se com a bênção dos seus pais. Por quê? Porque foi Rebeca que arquitetou tudo também, né? Para Jacó pegar a bênção de Isaac. Então, o que nós vemos de desastre quando a pessoa casa sem a bênção dos pais é porque acaba que, assim, acaba o relacionamento em família. Lógico que assim, a partir do momento que você casa, você se torna uma só carne com seu cônjuge. Então, tem coisas que você fazia solteiro para os seus pais que depois de casado você não tem mais que fazer. Lógico, seu cônjuge é a prioridade. Mas honrar pai e mãe é independente se você está solteiro ou casado. E honrar é cuidar, é honrar mesmo com as suas finanças, dar um cuidado, porque vai ficando idoso, vai precisando de cuidados mais especiais. E Rebeca falou para Isaac: eu não vou suportar. Já me basta 2 noras intragáveis. Vai saber como que eram essas noras, né? Mais uma eu não aguento, né? Mãe sendo mãe, sogra sendo sogra. Mas, queridos, case-se com a bênção dos seus pais. Quando não casamos com a bênção dos nossos pais, pode ser que venha sobre nós, sobre você, um espírito de orfandade. É realmente assim, o que eu vejo de pessoas quando eu já conheci os 2 cenários. Pessoas que casaram sem a bênção dos pais e a vida delas não vai para frente. Elas se movem por um espírito de orfandade, então assim, nada dá certo. O espírito de orfandade é um espírito imundo que faz com que assim nenhum dos seus planos prosperem. Nada dá certo, fica só nadando, nadando e morrendo na praia.
né? Nadando contra a maré, morrendo na praia, nada dá certo, tudo você fracassa. E também tem uma cisão na família, então os netos já não podem ver os avós, porque não, entendeu? Então os netos ficam órfãos de avós, nem sei se existe esse termo, mas é esse sentido. Então os netos não têm um avô, uma avó, entende? Existe uma separação na família, e Deus não é Deus de separação, é Deus de reconciliação. Inclusive, nós, como cristãos, nós temos o ministério da reconciliação. Mas quando você casa com a bênção dos seus pais e tem limites saudáveis, é harmonia, é alegria, é a celebração da família, é a família perpetuando, é aliança, é força, entendeu? Então tem pessoas que acham até bonito, ai, eu nananã, mas a bênção do Senhor sempre foi para a família, não para uma família quebrada, distorcida. Então, no caso Esaú, ele só percebeu que ele casou errado quando ele viu a ordem que os seus pais deram para Isaac. Então, Esaú, ele era tão alienado, né, de ficar tanto no campo, ficar tão distante, não vivia em casa. Ele vivia por aí caçando, né? Ele era um caçador, vivia em tendas. Jacó já era mais próximo de seus pais, né? E bem próximo de bem filhinho da mamãe, né? Bem próximo de Rebeca, era o predileto de Rebeca. Por quê? Porque ele estava sempre por perto. Então, talvez seja por isso que Esaú antes não tinha essa noção de, nossa, casei errado. Então, assim, queridos, quer casar? Pergunta primeiro para os seus pais. Na verdade, quando você estiver pensando em casar, pergunta, pais, que esposa eu teria, te faria feliz? Mas passa no crivo de Jesus. Como eu falei, já conheci os dois casos. Tem aqueles que não cortam cordão umbilical. Então, o cara casa, mas não sai do colinho da mamãe. Não, 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 não. Palhaçada isso. Tem mulher que casa, mas na casa dela, quem manda é a mãe dela. É uma loucura. Não faça isso. Você casou, a casa é sua, a responsabilidade é sua. Entendeu? Então, casar com a bênção não é assim, ai, casei, agora você vem aqui ditar as regras da minha casa. Não é isso. Casar com a bênção é, filho, que bom que você encontrou uma boa esposa. Filha, que bom. Eu vejo que você agora sim encontrou um bom marido. Por que que é importante a bênção dos pais? Porque vocês são pais, né? Maduros. Os seus pais, pela experiência de vida que eles têm, eles vão conseguir identificar mais facilmente as qualidades e os defeitos da pessoa que você está escolhendo. Eles vão conseguir ter esse olhar mais apurado, de falar assim, nossa, é uma boa moça, é um bom rapaz, eu vejo isso nele de bom, mas também já percebi isso de ruim. Mas já que eu te conheço desde o dia que você nasceu, eu acredito que vai ser bom para você conviver com uma pessoa assim, casar com uma pessoa assim, porque os nossos pais que nos criaram, eles sabem como a gente é. Nossas manias, nossas qualidades, nossos defeitos, tudo que a gente tem. Então, eles são as pessoas que vai também falar assim, olha, você está precisando aprender isso, então casa com ele, que assim você vai aprender. Não aprendeu agora, até agora, mas vai aprender com ele. Mas também vai falar assim, nossa, essa pessoa vai te fazer bem nisso. Vai ser uma bênção. Então, os nossos pais têm esse olhar mais apurado. Confie nisso. Ore o tempo todo, mas case-se com a bênção dos seus pais. Não faça como Esaú. Aliás, Esaú é tudo aquilo que a gente não deve fazer, né? O exemplo de vida de Esaú. Vendeu a primogenitura por uma necessidade imediata. Foi lá, casou com duas mulheres sem nem perguntar para o pai e para a mãe se era bom, se era ruim. Foi lá e casou. Porque se eles tivessem, se Esaú tivesse consultado Isaac e Rebeca, com certeza eles teriam falado.
Não quero que vocês casem. Mas o que o texto nos conta é: Esaú foi lá e casou. Fim. Ou seja, ele olhou, viu e falou: quero para mim. Casou com duas de uma vez só. Ele não consultou os pais antes de casar. Se tivesse consultado. Tanto que fica claro que ele fala assim: nossa, agora eu tô vendo. Os pais mandaram Jacó ir, porque isso. Ah, então agora eu vou fazer. E foi lá e ainda casou com uma filha de Ismael. Ô, querido, só vai piorando a situação. Só vai piorando a situação. Porque se Esaú fosse esperto, já pensou? Ele ia lá, ia junto com Jacó e cada um casava com uma irmã. Olha que benção. Um casava com Esaú, casaria com Lia e Jacó casaria com Raquel, por quem estava assim profundamente apaixonado. Mas não, ele foi lá em Ismael, né? E depois Jacó teve que casar com as duas. Mas isso já é história para o próximo capítulo. Queridos, a bênção dos pais é algo muito forte. Então, talvez você também esteja ouvindo isso falando: eu não tenho pais com quem eu possa realmente me basear para pedir a bênção deles. Então, talvez isso também já mostre uma relação que precisa ser curada, um relacionamento que precisa ser curado. Porque eu também já atendi pessoas aonde a pessoa, ele vinha com essa ferida paterna, né? Casou, não falava com o pai, odiava a mãe. O casamento também não foi bom. Então, se você está pensando em casar, peça para o Senhor uma cura, uma bênção sobre os relacionamentos que você tem, sobre a paternidade, a maternidade na sua vida. Porque você pode estar ouvindo isso e falar assim: não, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, não quero nada, não quero uma opinião deles na minha vida. Cuidado, querido, isso também é uma cilada do inimigo, porque aonde tem discórdia, aonde tem ódio, o Senhor não está ali. Então, case-se com a bênção dos seus pais. Então, talvez para ter essa bênção, talvez não, para ter essa bênção, você tenha que restaurar este relacionamento. Eu creio que, que de repente o Senhor está usando isso hoje para te levar a este lugar de primeiro restaurar as suas relações base, para depois você casar. Você vai ver que você vai ser muito mais abençoado. Agora, se você já casou e não tem a bênção dos seus pais, porque casou fugido, por causa de ódio, nananã, intriga, ainda dá tempo de restaurar este relacionamento, voltar lá, pedir perdão, fazer o caminho de volta. Ir lá e falar: olha, me perdoa, casei por intriga, casei em rebeldia, mas hoje eu quero voltar para este lugar onde eu quero ser abençoado por vocês. Declare sobre mim uma palavra de bênção, sobre mim, meu cônjuge, meu casamento. E você vai ver o milagre do Senhor na sua vida a partir dessa restauração. Amém? Porque, olha, eu vou te falar, quando os pais amaldiçoam também, o negócio é brabo. Então, bora buscar a bênção deles. Porque existe algo de muito especial sobre a bênção dos pais sobre os filhos. Não é à toa que Esaú ficou tão irado quando Isaac abençoou Jacó. Então, busque a bênção dos seus pais. A bênção dos pais é algo muito poderoso. É realmente um instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas, mas também uma estratégia de Satanás para nos amaldiçoar. Cuidado. Muito cuidado. Se você é pai e mãe, cuidado com as palavras sobre a vida dos seus filhos. Se você é filho, está debaixo de um jugo de maldição, porque Satanás assim usou a boca dos seus pais, porque não vigiaram. Chegou a hora de libertar os seus pais deste cativeiro, deste ódio, através do perdão, para quebrar uma maldição. Presta muita atenção nisso. A maldição dos pais sobre os filhos, quando proferidas,
E filho, se você está debaixo dessa maldição, essa maldição só será quebrada no dia que você perdoar os seus pais, no perdão de Jesus. O dia que você perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, de todo o coração, porque você encontrou este perdão em Jesus, e com o mesmo perdão que dele recebemos, esse perdão nós damos aos outros, principalmente aos nossos pais. É aí que está a sua libertação e a sua cura. Amém? Ore por isso. O Senhor vai te mostrar com mais clareza isso que eu estou falando aqui de uma forma tão rápida. Mas saiba disso, que a maldição você só é liberto quando perdoa. Não tem fazer oração forte, não tem fazer campanha de jejum, não tem. O que tem é perdão, perdão sincero, um perdão que nós só encontramos na cruz de Cristo. Aleluia. Pai, eu oro agora, Pai, por estes filhos que casaram sem a bênção dos pais. Que neste tempo, ó Pai, estes filhos tomem consciência do que eles precisam fazer para fazer este caminho do perdão e restauração e pedir a bênção dos seus pais, para que a maldição seja quebrada e ali, a bênção do Senhor transborde. Dá, Senhor, discernimento aos teus filhos, para que eles possam ter um casamento abençoado, com a bênção dos pais, assim como o Senhor determinou que fosse. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.